Bem, que sábado, vamos às últimas notícias. Sobre Diomandé, embora a notícia tenha sido adiantada por David Ornstein, que merece todo o crédito por isso e por muitas outras coisas. Falamos da informação do jornalista inglês sobre Vinícius e o Arsenal, mas a última sobre Diomandé a gente conta aqui. Fabrício Romano, insisto, todo o crédito vai para o jornalista do The Athletic, não para o Fabrício, que está um pouco atrás. Mas é uma das informações mais recentes, que o Madrid chegou a um acordo verbal sobre os termos pessoais com Jean Diomandé, e também parece que havia uma boa sintonia com o Paris Saint-Germain, ou seja, isso não quer dizer nada, é importante, mas não quer dizer nada. Por enquanto, isso, atenção, pode se acelerar nas próximas horas. Ouvi o Ramon há pouco em uma live que ele fez. O que acontecerá antes, o do Rodri ou do Diomandé? Caso aconteça, será o do jogador da Costa do Marfim, segundo ele. Assim como o Paris Saint-Germain, em junho, com esses acordos que fez com o jogador, o Real Madrid conta com o aval do atleta nesses termos. O Real está se preparando para voltar com uma nova oferta ao Leipzig, depois que os 90 milhões de euros mais 10, mais 10 milhões foram recusados. O PSG entrou em contato novamente hoje e tentará até o fim. O Madrid e o Paris Saint-Germain estão em disputa por duas contratações, já estiveram com a de Mastantuono, agora Diomandé e Rodri. E agora vamos falar sobre o caso do Rodri. Vou lembrar do que vou falar no final, não tem nada a ver com isso, mas é que achei muito engraçada a situação protagonizada pelo sem-vergonha do Cristóbal Soria na Argentina. Ele coloca a gente, os madridistas, ali no meio, ou seja, como sempre, com as mensagens dele gerando ódio, né? Ele nos culpa dessa antipatia a nível mundial, aliás, porque todos esses que ficaram felizes porque a Argentina perdeu na final da Copa do Mundo, não acho que tenha sido por causa do Real Madrid, mas o cara vai lá e fala isso, né? Não, é que na Espanha é por causa do Real Madrid, né? O Real de Madrid, como diz esse caipira aí. E bom, agora mostramos isso porque, além disso, ele acabou brigando com, quer dizer, estar lá na Argentina só porque chama o Messi de sua santidade e tal, e acaba brigando com outra emissora de TV. Daqui a pouco a gente vê isso, vamos ao mais importante, isso é besteira para deixar no fim do vídeo, mas lembrem de ficar até o final para quem gosta de uma bagunça. Como eu disse, David Ornstein, sobre Vinícius. Ele diz o seguinte: o Arsenal está explorando a possibilidade de contratar Vinícius Júnior do Real Madrid, que o interesse está em uma fase inicial e que os clubes ainda não estão em conversas, mas a ideia já foi aprovada em todos os níveis. No clube inglês, pensaram em contratá-lo ao perceberem o clima de não renovação. Agora, o Madrid também quer Diomande, que, aliás, tem a mesma agência do Vinícius. E essa é a Rockstar, ou como se chama. E claro, tem um movimento estranho aí, pode estar conectado naturalmente, porque, bom, o Vinícius deve ter algo a ver com isso. Ou seja, talvez estejam mandando uma mensagem para ele, né? Diomande, como dissemos no vídeo anterior, mostrou na Copa do Mundo com a Costa do Marfim que atua pela direita e também pode jogar pela esquerda, mostrando ser muito completo. Veja, 19 anos é uma aposta como a do Vinícius. Ele veio aos 18 anos e foi contactado antes. Lembrem-se, ele foi contratado, mas só veio depois por ser menor de idade. Aqui contratam pensando no futuro. Já ouvi alguém dizendo, olha, por uma temporada boa, um cara que vai custar mais de 100 milhões, que tem 19 anos, é arriscado. Bom, é arriscado, contamos isso no vídeo anterior, mas como Olise, é impossível? Como está essa situação de que Vinícius não renova com o Real Madrid? E não podemos nos dar ao luxo de que esse garoto Vinícius, com tudo o que a gente gosta dele, saia de graça no próximo ano. Olha, cara, pessoal. Olha, isso na Inglaterra, como eu disse, eles sabem disso e, segundo o jornalista inglês aqui, muita coisa depende do processo contratual, já que ainda não houve avanços com o Real Madrid e que o Real Madrid não quer perdê-lo de graça. A ideia já foi aprovada em todos os níveis pelo Arsenal, então eles realmente vão atrás do Vinícius. Quanto seria? Sei que muitos se incomodam, até sentem coceira ao ouvir sobre uma possível saída do Vinícius ou o Madrid vendê-lo. Mas é um cenário que é muito possível.
Beleza, vamos deixar de lado os sentimentos e tudo mais. Ou seja, eu não quero que Vinícius saia do Real Madrid. Acredito que Vinícius ainda tem muito futebol, apesar de ter se distraído nos últimos anos por influência de quem o cerca. Acho que ele pode voltar ao seu melhor no Real Madrid. Olha, mesmo não estando ótimo, não está ruim, pois os números de Vinícius são bons. Mas claro, lembramos do Vinícius de 22 até de 23 temporada não tão boa, mas ele foi o melhor do time, e em 24 também. Então olha, ele é quem mais rendeu no Real Madrid nos últimos tempos, né? Mas enfim, a gente também viu que se cobra muito dele, e principalmente a questão da renovação. Ele pede tanto dinheiro que o Madrid não aceita pagar. Rapaz! Olha, um clube como o Real Madrid, insisto, não pode se dar ao luxo de ver o Vinícius sair de graça. Essa é a questão. Por quanto o Real Madrid o venderia? Cara, olha, eu ouvi antes coisas tipo, não, por 60, 70, pelo fato de que no próximo ano ele pode ficar livre no mercado em 6 meses, não me sacaneia. Quer dizer, se o Vinícius de verdade, com a quantidade de jogadores medianos que estão sendo vendidos, que estão sendo negociados por aí, por mais de 100 milhões, mas sobre o que estamos falando? O Vinícius começa valendo 100, mas mesmo com o contrato acabando ano que vem, Arsenal, você quer ele? É um cara, olha, que ganha finais de Liga dos Campeões, coisa que o Arsenal não conseguiu. Nunca ganhou, né? Este ano chegou à final e não teve um Vinícius lá para fazer um gol na final. É uma maneira de falar também, né? Ou seja, futebol não é matemática, né? Só porque contratam o Vinícius não quer dizer que vão chegar às finais e ganhar, mas o Vinícius já fez isso. E então, o que você quer, porra? Vocês estão com dinheiro sobrando? Então vai, mais de 100 com o Madrid, tem que ser firme nisso. Mas claro, o Arsenal vai jogar um pouco com essa necessidade do Real Madrid de que esse garoto não saia de graça. E bom, essa é a última atualização sobre o assunto Vinícius Arsenal. Bom, algo que surgiu em um super sábado, um sábado incrível esse em termos de informação. E também o assunto do Rodri e do Paris Saint-Germain. Isso foi confirmado por Anderson Rubia. Vamos ver. Madrid entrou na disputa por Diomandé e o Paris Saint-Germain agora disputa Rodri. Acho que não há confusão, nem há nada a temer para quem quer o Rodri no Madrid. Outros preferem que ele não venha e vão gostar disso, mas acredito que nada vai acontecer aqui. Até onde eu sei e tudo faz sentido para mim, está tudo acertado entre o jogador e o clube. Ainda falta negociar com o Manchester City para saber quanto vão pedir, certamente acima de 60. Só espero que não exagerem chegando a 90 ou 100, seria loucura. Olha, sim, também Rodri, bola de ouro da Copa do Mundo, por sinal. Campeão do mundo, jogador totalmente recuperado do ponto de vista físico. E que sim, e que da primavera para cá o preço dele aumentou. Mas o contrato dele acaba ano que vem, ele vai fazer 30 anos. Quer dizer, o que eles querem? E acima de tudo, o jogador deu tudo pelo Paris Saint-Germain, pelo Manchester City e ganhou tudo com eles. Não acho que vão colocar muitos problemas para ele sair, seria sacanagem. Agora, o futebol está isento de sentimentos. Vão dizer, bom, sim, tudo bem, mas nós queremos dinheiro pelo nosso melhor jogador, um dos nossos melhores futebolistas. Mas sim, eu acho que pode haver um meio termo aí que o Madrid considere que seja rentável. Mas, insisto, por mais que o Paris Saint-Germain ofereça, como diz Anderson Rubia, que a oferta vai ser absurda e que não importa o custo, claro, aí entra o Manchester City. Poxa, tenho um aqui que me paga mais de 100. Isso vai ser complicado porque eles podem acabar prejudicando o clube. Mas com o Rodri, vocês acham que o Rodri, que quer sair de Manchester porque chove muito lá, que quer voltar para Madrid? Para Madrid. Abro parênteses. Ele é do Atlético desde pequeno, já jogou lá. Para mim, tanto faz. Olha o Cucurella, jogou na base do Barça, veio para cá, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Bem-vindo, melhor volante do mundo. Se vier ao Madrid, vira madridista em 2 minutos, como Figo. Ele ficou 3 ou 4 meses no clube. Perguntaram se era do Madrid e respondeu, sou português. Tudo bem. Veio, olha, ganhamos uma liga com ele, e 2 ligas com ele, e uma Champions, e uma Intercontinental e tal, e fantástico, maravilhoso. Pois é, mas o Rodri, depois de sair de Manchester, quer dizer, se quiser sair de Manchester, vai para Paris? Não me sacaneia, para Paris? Paris é muito bonita. Só para passar um tempo, mas o Rodri quer mesmo é jogar no Madrid.
Mas o problema é que o Paris Saint-Germain pode oferecer uma fortuna, aí já pode complicar. Principalmente porque o Paris Saint-Germain, apesar de sermos amigos deles, pelo menos até junho, e Nasser Al-Khelaifi, que se odiavam, o catariano odiava o presidente do Real Madrid, agora são amiguinhos. De qualquer forma, claro, tiramos o Mastantuno deles, que por sinal, eles não devem estar muito bravos por termos tirado o Mastantuno deles no ano passado. Não devem estar, com certeza. Mas nós nos metemos nessa operação. Ou melhor dizendo, eles que se meteram. O Madrid começou com aquela história de Mascherano, Mastantuno. Quando soube que o Paris Saint-Germain fechou, o Madrid disse, espera, e voltou à negociação. Agora que entramos na negociação do Diomandé, eles querem mexer na situação do Rodri, que seria muito útil para Luiz Henrique. Não volte a colocá-lo na zaga só para pôr um volante. Dizem até que o Barça está envolvido nisso. Não acredito que o Barça consiga disputar o Rodri, mas, só para provocar, seria fantástico para o estilo de jogo do Barça. Mas eles já têm jogadores para isso. O De Jong se machucou, isso é verdade, no Barça. Mas é para um jogo, são meses, não são anos, né? Para o bem do jogador, claro. E talvez eles possam tentar, mas pô, o Barça já está... Olha, o DADM, Gordon, agora vamos falar do Gordon, por sinal. Ou seja, dá para gastar mais. Cara, poder eles podem fazer. É que o dinheiro é inesgotável para eles. Mesmo que se endividem e mesmo que a Liga dê toda a ajuda para eles. Mas enfim, não acho que nesse caso. Acho muito engraçado o que conta aqui David Bernabéu, que deve ser verdade, sobre Diomande e o Barça. Atenção, porque não tem desperdício. Eles escolheram o Gordon. Olha só. Então, olha só. O Leipzig está interessado em fazer provavelmente a melhor venda da sua história, que atualmente está em 70 milhões. Acho que vão tentar vender o Diomande, mas não sei se conseguirão por 90 ou 100 milhões. O Barça, esse perfil foi oferecido ao Barça e acabaram descartando a opção porque Flick ficou, no bom sentido da palavra, muito teimoso com Gordon. Ele queria o Anthony Gordon. E por 70 mais 10, como vocês sabem, foi feito o negócio com Gordon. Ele faz uma cara de ui, ui, ui. Vamos ver como o Gordon se sai. Na Copa do Mundo contra o México, foi o melhor pela Inglaterra, mas teve aquele pênalti. Para mim, parece um bom jogador. Agora, não vejo como sétima ou oitava maravilha, apenas como um bom jogador. Pelo que vi dos dois e considerando a idade, acho o Costa Marfinense bem melhor. Mas, como vocês sabem, futebol muda, e há um tempo, um parecia melhor que o outro. Nos pareciam jogadores que íamos contratar melhores que os do Barça. E depois as coisas saíram como se... Mas nesse caso, diz aqui, as caras, David, as caras. Bom, vamos ver. No final, o tempo é que dá e tira razões. Mas enfim, é provável, né, que agora o Barça não teria conseguido pagar 100 milhões pelo Diomandé. Conseguiu pagar os 70 mais 10 pelo Gordon, que dizem que é mais, aliás, por causa das comissões, etc. Mas o que me deixou maravilhado foi isso. Isso foi dito em 1º de maio, Jabali Álvares, lá no Xiringuito. Atenção aos nomes que o Barça queria. Dio Diomandé, Bernardo Silva, Dumfries e Cucurella. No Futebol FC Barcelona, insistem que farão várias contratações para reforçar o elenco, com muito destaque para a ponta esquerda, sem contar o centroavante, sendo Julián o alvo do Barça. E mencionam um tipo de jogador desequilibrante e driblador. Me deram um nome. Espera aí nomes, mas o que eu mandei foi Simon Diomandé. Diomandé, cara, poxa. Sim, Andy Diomandé, o jogador do Red Bull Leipzig, né, que no ano passado estava justamente no Leganés, pagaram 20 milhões de euros por ele, pela contratação dele, e ele está fazendo uma excelente temporada no Red Bull Leipzig. É uma grande promessa para a ponta esquerda, destro e com drible. Velocidade. O caso de Bernardo Silva, já falamos dele, é verdade que ele tem muitas ofertas. O Barça bem... Pois é isso, Bernardo Silva, Dumfries e Cucurella. Para não colocar tudo aqui, agora temos Soria, que fica falando um tempão. Maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, todos vão ser jogadores do Real Madrid. Bem, desses 4, 3 já são do Real Madrid. E a situação do Diomandé pode ser fechada nas próximas horas. Vamos falar do Soria. E com isso terminamos. A entrevista em uma televisão argentina. Vou mostrar isso muito rápido para vocês, pessoal, porque está aí, é a música da Copa do Mundo. E não quero que estraguem meu vídeo, beleza?
Mas muito rápido mesmo, muito rápido. Ou seja, diminua um pouco a velocidade se estiver me ouvindo acelerado, que eu faço isso com todos os vídeos do YouTube para ir mais rápido, repetindo. Aqui diminua um pouco, beleza? Isso é o que Soria dizia, principalmente porque dura um tempinho. Tem algo que vocês estão incentivando que não acontece dentro do campo de jogo. Quando a seleção argentina vai caminhando, a seleção espanhola faz um corredor de honra. Teve abraços, teve beijos, teve carinho. Então, o que eu não quero, o que eu não consigo entender por parte do jornalismo espanhol é que gere essa disputa entre essa irmandade, entre Espanha e Argentina, justamente querendo deixar a Argentina de lado, mesmo que siga o foco de vocês, por causa da provocação. Porque se você jogou futebol e acabam ganhando uma final de você, e você acaba brigando, bom, você briga porque está de cabeça quente, porque te provocam, claramente. E se você jogou futebol, vai entender isso. Já conversamos sobre esse assunto várias vezes. É que você continua falando que a Espanha não, a Espanha não. Sabemos quem são aqueles que estiveram tentando incendiar antes, durante e depois do jogo, que são os torcedores, os jornalistas próximos e ligados ao Real de Madrid. Bom, e exclusivamente. Na verdade, estamos tentando levar tudo isso. Estamos tentando levar para a Espanha. Não, veja bem, Espanha não, claro, mas é que o Real de Madrid... Espera. Que Real de Madrid. Me parece que não é aceitável que haja reações violentas, não é aceitável que não haja fair play, que não é aceitável que haja reações fora de lugar uma vez terminado o jogo. Por outro lado, é claro que, como você disse, há jornalistas, setores da torcida e das redes sociais que esquentaram essa situação prévia. Que bom, teve de tudo. Esse sem vergonha ainda chama o Madrid de Real de Madrid. Já sabemos o quanto ele é ignorante. Personagem absolutamente lamentável, aquele que fez bullying com Vinícius quando ele tinha 18 bom, antes de completar 18 anos, desde que Vinícius estava no Brasil, não é. Você vai ver agora como ele defende o Chiringuito quando jogam uma verdade na cara dele, né? E claro, ele diz isso, né? E você diz, desculpa, ou seja, para a senhora no Chile, bom, para a senhora, só para dar um exemplo, né? Para a quantidade de gente no Chile que vi pulando como loucos, como se o gol da final tivesse sido do Chile, não da Espanha, para os brasileiros, para meio mundo. Eu vi meio mundo, vocês todos viram nos vídeos o pessoal comemorando que a Argentina perdeu, mais do que a Espanha ganhou, né? Espanha ela estava ali, então vamos com ela. Se fosse Portugal, nem se fala. Olha, tudo isso foi motivado, já contamos aqui nesses vídeos, por uma questão de... Alguém já me escreveu dizendo, Miguel Serrano, gostei do que você falou. Não são todos os argentinos, mas também não são poucos, não são só alguns, na verdade foram muitos, foram muitos, e é assim mesmo. Como sempre digo, tenho família argentina e amigos, mas foram muitos. Então coloquem aqui uma resposta começando com desculpa, além de ver como é que esse cara se chama. O Alcarrocha, esse aí, dizer tudo o que dizia, tem um aqui, muito bom, espera aí. O outro, esse, olha, esse a gente não tinha visto, No vídeo, que eu recomendo que vocês assistam já famoso, vai chegar a 700 mil visualizações. O livro, quem dera fosse um livro, o vídeo do Karma dos Idiotas, né? Não o Dabo, que o Dabo foi comedido, mas sim o que vai aparecer agora. Olha, de Al-Shalobano. A Espanha sabe o que vai acontecer com ela na Copa do Mundo, mas acontece como nas últimas. Chegam se achando os melhores e perdem de forma patética. Eles se acham demais, mas não são nada. Medo deles? Nenhum. Quantos já surgiram? Todo dia tem um novo. No próximo vídeo, mostrarei o mais idiota. Um que vocês vão rir muito, mas fica para o próximo vídeo, senão este fica longo. Pra gente, um jogo contra essa seleção espanhola meia boca que não tem nada... Vamos lá! É impressionante, mas enfim, e muitos aqui são os mesmos do meu vídeo anterior. Ou seja, o que influenciou, foram os torcedores do Real Madrid falando não sei o que da Argentina... Ou realmente tudo o que eles foram soltando nas redes sociais? Olha, não só fanáticos no YouTube e tal, não, jornalistas também. O que foram falando ex-treinadores, argentinos famosos, como esse La Volpe. Isso influenciou mais, não é? Com certeza, o Cristóbal Soria vai lá na Argentina causar confusão para colocar a gente, os torcedores e jornalistas do Real Madrid, no meio, né? Mas espera aí, ele está convencido de que lá na Argentina estão felizes com a mensagem que ele está levando, aí vão e dizem isso para ele. Fica esperto, estão mexendo com o Chiquito e isso aí não vai colar. Com o Cristóbal Soria, isso aí não cola.
Desculpa, mas o próprio programa, cara, fez um favor à xenofobia e ao ódio contra os argentinos. O Chiringuito, desculpa, já falou barbaridades sobre a seleção argentina. Já chamou a seleção de soberba. Desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, de xenofobia e racismo no Chiringuito, nada. De xenofobia e racismo no Chiringuito, nada. Poxa, não precisa voltar muito no tempo. A famosa frase do Pedro Bravo, esse personagem lamentável que também continuou indo ao Chiringuito, sendo absolutamente xenófobo, mais do que racista. Xenófobo com Vinícius, com aquela famosa frase de que ele deveria voltar para o Brasil para dançar, e que ele deveria sair da Espanha e voltar para o Brasil para dançar, né? A frase sobre haciendo el mono já foi explicada na época, é uma expressão espanhola. Mas longe de pedir desculpas, longe de corrigir, longe de haver uma repreensão no programa, esse senhor continuou sendo levado lá. Ele continua sendo um dos participantes de sempre. E bom, claro, olha, quem faz coisas assim depois tem que arcar com as consequências. Vão te ver de fato como um programa em que se... Foi difundida xenofobia, Né? Sim. Ele disse xenofobia, ele disse claramente xenofobia. Então, sobre xenofobia e racismo, bem. Ele não falou racismo, isso foi invenção do cristão Cristóbal Soria. Textuais para então. Bom, O garotinho fala, de futebol, não, 3 minutos, beleza. Aqui a voz do Soria falha e depois volta. Olho no Messi no bar. Pedi para você se reconectar porque achei injusto, já que estava cortando e não conseguíamos te ouvir. Não sei se ainda estou com você, acho que caiu. Estou sendo ouvido? Você me escuta? Agora, o que é impressionante é colocarem como representante da Espanha esse cara. É realmente impressionante, claro. Enfim. Você me escuta? Estou sendo ouvido e te escuto perfeitamente. Só falta dizer que me ouvem, ou menos. Vamos lá, pode falar. Me ouvem bem? Nós te ouvimos bem. Eu te escuto. Pode dizer o que quiser. Vai em frente. Perfeitamente. Não, olá. Vamos ver, espera. Conexão feita. Vamos tentar novamente. Que a pessoa, não vou fazer isso, senão não falo mais com vocês. Não vou fazer isso. Se quiser, Martin, posso repetir e explicar para você. Você disse que é parte da xenofobia? Não. Mas para Martim é difícil. Deixa eu falar. Apresentando. Xenofobia, não fico bravo com ninguém. Xenofobia é rejeição aos estrangeiros. Acho que isso não ajuda os argentinos na Espanha, alguns já vítimas de violência, enquanto Joseph do Chiringuito insiste que somos arrogantes, roubamos gols e tivemos um papel patético. O que eu disse é exatamente isso. Se você, o senhor aí do outro lado, quiser reinterpretar de outra forma, Cristóbal, tudo bem. Mas é exatamente o que eu disse. Acabei de falar isso 3 vezes seguidas no programa. Perfeito, perfeito. Palavra. Você se entregou com as próprias palavras. Artista. Eu deixei ele falar. Eu não tenho absolutamente nada para falar com você, nem com um programa que permite que você fique aí sentado falando de xenofobia, de Chiringuito e dos espanhóis. Portanto, muito obrigado. Eu só queria te dizer... É que é impressionante. É que o outro que eu acho, não sei se... É que não, eu não vi o Chiringuito. Eu não sei o que Giuseppe Pedreol disse sobre os argentinos. Mas, porra, ele está dizendo algo claro. Em um programa onde houve comentários do apresentador que incentivaram isso, não sei se a ponto de chamar de xenofobia, ele diz que não quer falar de racismo ou xenofobia. Fala-se da xenofobia dos espanhóis, mas ele corrige, não dos espanhóis, e sim do apresentador. O outro insiste no mesmo assunto. A típica pessoa que é um muro é como discutir com uma parede. E, bom, é educado com ele. E esse, além disso, quer que o programa expulse esse cara dali. Não disse nada para esse cara, nada que o torne indigno de sentar em um programa da televisão argentina para opinar o que quiser. Vocês veem que o cara... Bom, não preciso convencer vocês de nada. Mas esse cara é absolutamente lamentável, esse Cristóbal Soria. É impressionante que esse sujeito ainda tenha trabalho na Telemundo. Ele vai na Telemundo para falar. Eu não sei se entendem o que ele fala, mas ele vai lá na Telemundo para falar, para dizer besteiras. Agora nos Estados Unidos eu vi, uma vez que estive lá, a quantidade de besteiras que ele falava, ou seja, como analista da Copa do Mundo. Mas se o mais redondo que ele já viu foi, sei lá, uma laranja. Sério, é impressionante. Acho que ele também está participando desses programas de política de manhã.
Eu racho de rir com isso. A pressão argentina e eu não tenho absolutamente nada para falar com esse senhor, nem com esse programa. Bom, a gente te manda um grande abraço. Só esclareço. Aí está, só esclareço que aqui cada um fala. E ele foi embora. De todos os debatedores. Ninguém lhe desrespeitou em nenhum momento. Ele disse: acho que seu programa tal... Então, defenda seu programa com argumentos, não com esse tipo de expressão. Não tenho absolutamente nada para falar com você. Não, defenda com argumentos. E se você não tem, é porque lhe falta razão. E é isso. Bom, que tudo corra bem para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem. Nos vemos no próximo. Deem hype nele. Isso ajuda muito. Tenham um ótimo domingo, pois me verão no sábado à noite, já indo para o domingo. Espera aí. Na América, estamos no horário nobre do YouTube agora. Vocês estão no sábado à noite, então aproveitem. Tchau.